Então, hoje vamos dar continuidade aqui, queridos, a respeito das doutrinas fundamentais. E estamos já na 12ª aula a respeito disso. Trabalhamos aqui já, uma breve recapitulação apenas para caráter de dinâmica. Primeiro falamos da personalidade do Espírito Santo, como ele é uma pessoa tem personalidade. E esse é um fato que precisa ser sempre lembrado e destacado, porque esse é um dos pontos chaves para distinguir a natureza divina do Espírito Santo. Depois falamos também da divindade do Espírito Santo, características que o tornam divino. Falamos, e esse talvez tenha sido um dos aspectos mais interessantes, do Espírito Santo no ministério de Jesus. Como Jesus, mesmo sendo Deus, enquanto esteve aqui na terra, operou o seu ministério no poder do Espírito, para cumprir justamente aquilo que a Bíblia havia falado no Antigo Testamento. Falamos depois aqui a respeito da obra do Espírito Santo nos crentes, desde a regeneração, batismo no Espírito Santo, obra que é do Espírito. Então é importante sempre lembrar que é Deus quem faz essas coisas. Existe aqui um monergismo, não existe aqui um sinergismo. Não existe um compartilhamento aqui de eu faço a minha parte, você faz a sua. Não é assim a respeito disso. E estamos aqui, já faz alguns encontros, falando dos dons do Espírito Santo, né? E aqui estamos trabalhando na carta de Paulo aos Coríntios e falamos já que existem pelo menos 5 listas de dons no Novo Testamento. Mas nós temos trabalhado 3 listas principais que estão na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, já falamos. Agora 1 Coríntios 12, 8 a 10. Depois teria na própria carta de Paulo aos Coríntios 12, mais para frente, mais um pedacinho de uma lista, mas nós não vamos trabalhar nela porque ela está englobada nos outros. E depois trabalharemos na carta aos Efésios, nos dons, né? Na lista de dons que tem lá. Outra listinha de dons nós encontraríamos lá na primeira carta de Pedro, certo? Então abra aí sua Bíblia na primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Você deve lembrar que nós já temos trabalhado vários desses dons, já explicamos. Então nós não vamos nos ater novamente um por um, vamos dar continuidade, mas na medida que surgir alguma dúvida, podemos relembrar juntos aqui. Então diz assim o verso 8: a um, o Espírito dá capacidade de oferecer conselhos sábios; a outro, o mesmo Espírito dá uma mensagem de conhecimento especial; a um, o mesmo Espírito dá grande fé; a outro, o único Espírito concede o dom de cura; a um, ele dá o poder de realizar milagres; a outro, a capacidade de profetizar; a outro, ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro Espírito; a outro ainda dá a capacidade de falar em diferentes línguas, enquanto a um outro dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Então, rapidamente aqui lembrando, a carta de Paulo aos Coríntios, é sempre importante lembrar o contexto do que está sendo falado. Paulo está escrevendo uma carta a uma igreja extremamente problemática. Uma igreja crente, sim, mas extremamente problemática. E nós percebemos que muitos desses destacamentos dos dons por Paulo, eles têm também uma função didática, de corrigir, de ensinar, né? Então você percebe que a única carta que fala sobre dom de línguas, por exemplo, é a de Coríntios. Quer dizer que então era só lá que existia esse dom? Certamente que não. Mas Paulo, como é normal acontecer com um pastor, ele vai trabalhar naqueles pontos que são cruciais para a comunidade. Então não quer dizer que não existissem nas outras igrejas, mas quer dizer que provavelmente esse dom estava sendo muito mal entendido e até praticado, certo? O que nós já trabalhamos aqui? Falamos da palavra de sabedoria, falamos da palavra de conhecimento, depois falamos da fé. Lembrando que aqui fé não é a fé salvífica, conforme nós vimos. Por quê? Porque esse não é um dom que apenas alguns crentes têm. A fé salvífica é um dom compartilhado a todo crente.
Mas esse tipo de fé, ele é uma confiança que dá a capacidade de ter como certo algo que ainda talvez não tenha acontecido. Nós vimos alguns exemplos de Abraão, de Noé, dos heróis da fé lá de Hebreus capítulo 11, lembram? Então parece que Paulo está se relacionando mais com essa ideia aqui. Depois falamos do dom de profecia, que é um dom que nós claramente vimos que não existe mais. Por quê? Porque a profecia ela estava vinculada ao profeta. Uma vez que não existem mais profetas, a profecia também não se faz mais necessária. E é importante lembrar que a palavrinha profecia, no Novo Testamento especialmente, ela não está sempre ligada à predição do futuro. Muitas vezes, quando a gente pensa em profecia, o que vem na cabeça é revelar mistérios do futuro. E não é assim que a Bíblia traz, certo? E também a ideia da profecia, ela sempre tinha instrução de base cristã. Então você vai ver lá que muitos dos mistérios do Antigo Testamento que no Novo Testamento foram revelados, eles tinham um caráter de instrução moral, de instrução didática a respeito de doutrina. Então é importante entender o que cada palavra quer dizer no seu contexto. Às vezes o nosso problema, inclusive na igreja cristã, é pegarmos uma palavra e trazermos ela para o século que nós vivemos e esquecer tudo aquilo que foi falado no período em que ela foi escrita. Então, o que eu quero dizer com isso? Existem muitas questões culturais do nosso dia. Então, por exemplo, vou falar apenas uma para você entender. Antigamente, não muito tempo atrás, 30, 40 anos, era normal você ver um jovem chamando uma pessoa mais velha de senhor como um sinal de respeito. Hoje você não vai ver jovens quase falando isso mais. Mas isso não quer dizer que por não chamar de senhor, os jovens não respeitem. Interessante, né? É uma questão cultural. É verdade que não teria problema nenhum de ser resgatado, mas o que eu estou querendo dizer é, precisamos entender da Bíblia em seu contexto histórico, cultural e também a questão de como ela é escrita, né? Verbo, adjetivo, e entender um pouquinho de língua portuguesa vai ser de muita valia. Depois falamos a respeito de discernimento de espíritos. Não era o que nós temos visto nas práticas atuais, saber o nome dos demônios, fazer entrevista com os demônios. Parece que o que Paulo está falando ali está sempre relacionado com o quê? Essa palavra é de Deus ou não? Hoje nós temos uma base sólida para fazer esse confronto, né? A Bíblia. Mas no tempo que você percebe aí do Novo Testamento, embora já estivesse muito escrito, tivesse muita coisa escrita, as cartas não estavam totalmente circulando em todas as igrejas. Então era natural que precisasse ter algumas pessoas com esse dom específico para dizer, olha, isso daí que está sendo falado não vem de Deus. Entenderam? Então hoje nós diríamos que esse discernimento de espíritos, ele sempre vai estar vinculado com o quê? Com o que eu acho? Não. Com o meu sentimento? Não. Com aquilo que a Bíblia deixa claro, né? Então, inclusive, lá que lemos a primeira carta de João, lá que ele fala que você tem alguns testes para reconhecer se esse Espírito vem de Deus. Reconhecer que Jesus veio em carne, se Jesus é Filho de Deus, né? E tudo mais. Depois falamos na variedade de línguas e interpretação. Você deve ter percebido, se você prestou atenção, que nós não necessariamente estamos na ordem cronológica, ali na ordem certinha que o texto vai apresentando. Mas por uma questão de didática, nós reunimos dessa forma e falamos a respeito disso semana passada. Né? Lembram da variedade de línguas? Então, o que ficou bem claro são idiomas humanos, que não são conhecidos pelos que estão falando, né? E aí nós também vimos que o maior sinal disso era um sinal de juízo. Um sinal de juízo. Então, em Atos 2, nós vimos que sim, eram homens que falavam das grandezas de Deus em outro idioma, mas você vê que na carta de Paulo aos Coríntios aqui, Paulo utiliza o texto lá de Isaías, que falava a respeito de um juízo que Deus mandaria ao povo de Israel. Por quê? Porque eles estavam desobedecendo a Deus. E esse juízo seria por meio de pessoas de uma fala desconhecida. Tanto naquele tempo, Babilônia e Assíria, quanto agora no novo tempo, que ia vir por um povo distante, que era quem? Os romanos. Né?
Então, os romanos de fala grega, em sua maioria. Ok? Até aqui, beleza? Não? Sim? Então tá bom. Então hoje nós vamos falar, talvez, se não a que mais tem confusão, uma delas, né? Talvez a interpretação de línguas e variedade de línguas e interpretação seja mais mal entendida, e eu creio que talvez as curas e operações de milagres talvez sejam as mais mal utilizadas, né? Talvez seja um combo. E aqui eu quero fazer como eu fiz semana passada, trazendo primeiro uma definição, depois uma aplicação e depois uma conclusão. Então, em primeiro lugar, a definição. O que quer dizer curas e operações de milagres? Então, parece seguro afirmar aqui que o que Paulo está dizendo, que é uma capacidade dada por Deus de erradicar doenças, né? Nós vemos vários exemplos bíblicos de pessoas sendo curadas. Levante-se, eu não tenho, lembram lá de Pedro e João, pro aleijado na porta do templo, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu lhe dou, levante em nome de Jesus. Então, parece que é uma capacidade dada por Deus de erradicar doenças com o fim de servi-lo. E o uso aqui plural desse texto de dons, talvez pode ser que ele esteja assim para abranger diferentes tipos de cura. Então, não apenas o milagre, mas também o uso de meios naturais, como remédios e cuidado médico, né? Hoje, nos nossos dias, nós diríamos, olha, para você ficar curado de determinada coisa, você precisa tomar o antibiótico, né? Então, talvez seja esse o motivo que Paulo fala no plural, certo? Parece ser seguro afirmar isso pelo ensino bíblico. Então, quando nós falamos em cura e operação de milagres, talvez fique um pouco confuso. É a mesma coisa? São coisas distintas? Então, o dom de milagres era a ideia do quê? Realizar maravilhas fora da ordem natural das coisas. Isso é um milagre. O milagre é quando você não tem como explicar, porque as regras naturais não se aplicam, né? É interessante de ver até quando você faz um seguro, tem algumas seguradoras que elas não falam na palavra milagre, mas elas não dão o seguro porque elas dizem que são causas não naturais, como coisas do tipo assim, aconteceu um deslizamento de terra, ou coisas do tipo, eles não cobrem essas coisas porque estão fora do controle do homem. Então, quando nós falamos de milagres aqui, a ideia é definir um tipo de acontecimento fora da ordem natural. Essa é a ideia. E parece certo também afirmar aqui que o dom de curas, na expressão sobrenatural, era uma categoria mais específica da operação de milagres. Ou seja, os milagres mais abrangentes e a cura uma maneira mais específica de falar do milagre. Entenderam? Por quê? Porque a cura também é um milagre, né? Você vê vários exemplos bíblicos claros de milagres representados por cura, né? Você deve lembrar bem aquele episódio famoso em que as pessoas descem a pessoa pelo telhado e aí Jesus cura aquela pessoa, né? Aquilo foi um milagre através da cura. Então, parece que poderíamos dividir aqui dizendo o seguinte: os milagres, eles tinham uma extensão mais geral. Então, quando nós falamos de milagres, poderíamos dizer sim eventos sobrenaturais da ordem não natural, como caminhar em cima das águas, mas eles também tinham uma expressão mais específica, que era o dom de curar, as curas, certo? Então, parece que é assim que Paulo está definindo aqui: curas e operação de milagres. Beleza até aqui? Então, a cura era uma operação de milagres? Era. Mas poderíamos dizer que era uma maneira mais específica da palavra milagre, que é mais geral, né? Então, dando sequência aqui, cura e operação de milagres, aí falamos no objetivo. Alguém se arrisca aqui dizer qual era o objetivo das curas e operações de milagres? Não? Hã? Será que era isso? Autenticar o ministério dos discípulos? Hoje nós não diríamos isso, né? Você diria que esse é o objetivo nas igrejas das curas e operações de milagres? É Deus ser glorificado? Complicado, né? Então você percebe
que até mesmo com coisas desse nível, milagres, né? Falar num milagre é algo que as pessoas, quando escutam, elas muitas vezes não acreditam. Por quê? Porque você não vê todo dia, né? Então, quando você fala nisso com uma pessoa, um médico, por exemplo, ele normalmente vai dizer assim: olha, se você acredita que você pode ser curado por meio da fé, tá tudo bem, tá ótimo. Mas eu, como sou um homem da ciência, eu preciso me ater às realidades científicas. Você nunca viu algum filme, alguma coisa assim? Por quê? Porque essas pessoas têm a tendência a estabelecer dois andares. O que é de cunho de religião e fé, ela é no andar de cima, que é o andar privado. Você é o que você quiser, na sua esfera privada da sua casa. Lá no ritmo da sua família, vocês acreditam em quem quiser. Mas quando você descer para o andar de baixo, que é o andar das coisas reais, aí você tem que submeter à ciência. Não deveria ser assim esse discurso. Nós crentes devemos ser capazes de explicar que não existem dois andares. Existe um mesmo andar em que Deus governa soberano por meio de graça comum, que é a ciência, ou por meio de milagres. Só que muitas vezes nós compramos essa ideia de dividir as coisas e nem percebemos. Por exemplo, quando nós trabalhamos os trabalhos corriqueiros do dia a dia e não levamos Deus em consideração. Nós estamos no andar de cima dizendo assim: olha, eu aqui vou trabalhar como todo mundo, inclusive fazendo parte do esquema, porque a religião é outra coisa. Não é assim? Não é assim que a gente vê muitas vezes o meio evangélico sendo um mau testemunho aos descrédulos? É. Mas, para não fugir muito do objetivo aqui, a razão de tudo isso é que as curas sobrenaturais e milagres tinham por objetivo claro autenticar a mensagem nova sendo pregada. Vamos ler os textos. Qual é a ideia aqui? A ideia é que quando eles pregavam em nome de Cristo, como seus representantes diretos, as curas e os milagres autenticavam. Eles falam em nome de Deus. Nos nossos dias, isso não é mais necessário porque a palavra foi autenticada. Certo? Ah, mas parece ser um argumento um pouco raso. Não é um argumento raso, é um argumento simples. Essa é a dificuldade. Muitas vezes nós achamos que as coisas precisam ser extremamente complexas para serem válidas. E não é assim, né? Então vamos ver se a Bíblia ela fala a respeito disso e ela autentica isso que eu estou dizendo, ou se eu estou tentando aqui levar os irmãos a pensarem igual eu, sem base bíblica. Abra aí a Bíblia em Marcos 16, verso 20. Olha o que diz o texto, Marcos capítulo 16, verso 20. Os discípulos foram a toda parte e anunciavam a mensagem. Você viu qual era o objetivo? Pregação. Esse era o objetivo. Certo? Aí você já nota uma grande diferença nas supostas curas e milagres de hoje. Não tem pregação. Certo? E aí ele continua dizendo, e o Senhor cooperava com eles. De que forma? Confirmando o quê? A mensagem. Com muitos sinais. Aqui é uma forma de falar, muitos sinais, a ideia de falar de milagres e prodígios. Agora pule lá para o capítulo 14 de Atos, um pouquinho para frente aí. Atos capítulo 14, verso 3. Olha o que diz o texto. Ainda assim, os apóstolos passaram bastante tempo ali. Por que ainda assim? Porque lá está Paulo e ele está começando a sofrer perseguição. Por quê? Porque os judeus estavam conspirando para pegar Paulo e dar uma boa lição nele. Daí diz assim, ainda assim, mesmo com risco, medo, perigo de ser espancado e morto, passaram bastante tempo ali, falando corajosamente da graça do Senhor. Entendeu? Esse é o objetivo. Falar da graça do Senhor. Falar a palavra que o Senhor tinha falado. E aí ele diz que confirmava a mensagem deles, concedendo-lhes poder para realizar sinais e maravilhas. Percebeu? Percebeu que o objetivo sempre foi o anúncio?
Os milagres nunca foram o personagem principal? A cura nunca foi o personagem principal? Não. O personagem principal aqui é a mensagem. E aí o que ele diz? Mas para autenticar isso, Deus cooperava com eles. E eles tinham a capacidade de fazer sinais e maravilhas. Pule lá para 2 de Coríntios agora. Ele diz assim no verso 12: Quando estive com vocês, certamente dei provas de que sou apóstolo, pois com grande paciência realizei sinais, maravilhas e milagre entre vocês. Por que esse texto ele não está falando da mensagem? Porque um pouquinho para cima ele falou. Aqui Paulo está se defendendo que eles tinham alguns super apóstolos que se julgavam apóstolos entre eles e queriam colocar Paulo numa categoria inferior. Então Paulo está dizendo, olha, esse pessoal que vocês estão dando crédito não são nada. Eu estive entre vocês e eu dei provas que eu sou apóstolo. Inclusive, perto de vocês eu tive paciência. Por quê? Porque em outras circunstâncias tinha largado de mão, mas não. Né? A tarefa de um pastor não é fazer isso com uma ovelha que vive se desviando. Interessante isso, né? Agora, qual é o ponto que liga tudo isso? É o seguinte: qual é a regra que hoje nós poderíamos dizer se alguém está praticando um milagre ou algo assim, se Deus está naquela igreja, por meio... tem pregação do evangelho? Tem. É genuína? Sim. Não tem? Não é de Deus. Por quê? Os 3 textos nos deixam claro que o objetivo sempre é ensino. Então, quando você vê que igrejas não pregam a palavra de Deus e tem apenas uma sessão um dia inteiro para libertação, cura e tudo mais, fuja, porque isso não vem de Deus. Ah, mas como é que você tem coragem de dizer isso? Eu apenas estou interpretando o texto de uma forma bem simples, né? Certo? Então, algumas considerações importantes aqui. Os feitos sobrenaturais, esses acontecimentos, fica muito claro, eu vou mostrar para vocês depois num quadro, de que isso aconteceu especialmente na parte inaugural da igreja primitiva. Certo? Vamos ler os textos aqui. Por que nós vemos isso? Talvez, se você tem problema como eu, às vezes o difícil é estabelecer uma ordem cronológica dos eventos, né? Como se fosse um calendário e você ir conseguindo colocar no calendário os acontecimentos. No Novo Testamento eu nunca tive tanta dificuldade, mas no Antigo tive muito. No mestrado de Antigo Testamento, até, que era cadeira sobre Antigo Testamento, foi libertador entender a cronologia dos anos históricos, do tempo, e saber que ano era o rei, quem era o profeta, que ano... Então isso muitas vezes é o que pode trazer confusão. Você vai ver o Novo Testamento, no jeito que nós temos, salvo algumas Bíblias que têm ordem cronológica, ele não está em ordem cronológica. Ele não está cada livro escrito numa determinada época e você vai seguindo, então tu fala o Evangelho veio primeiro, depois veio... Não é assim. E isso talvez seja o nosso desafio. Por quê? Porque quando a gente entende cada coisa acontecendo, você vai vendo o fluxo dos dons de cura e operação de milagres, e você vai vendo como ele vai se esfriando na própria Bíblia. Eu nem estou falando fora da Bíblia, eu estou falando na própria Bíblia. Abra aí em Atos capítulo 5. Versos 15 e 16. Olha lá como diz o texto. Como resultado, o povo levava os doentes às ruas, em camas e macas, para que a sombra de Pedro cobrisse algum deles enquanto ele passava. Muita gente vinha das cidades ao redor de Jerusalém, trazendo doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Percebeu? Isso aqui está relatando uma forte ênfase de acontecimentos milagrosos, não está? Está. Agora pule para o capítulo 6 aí de Atos.
No verso 8. Diz assim: Estevão, homem cheio de graça e poder, realizava milagres e sinais entre o povo. Você percebe que aqui o texto, a narrativa de Estevão, que é preso, ele era uma pessoa que fazia muitos milagres. E isso não salvou ele, né? Então a prova que isso daqui não representa muita coisa. Dizer, essa pessoa faz muitos milagres. Não. Quando você tem a mensagem que vem do alto, verdadeira, não adianta, o mundo vai lhe odiar, né? Por quê? Porque o mundo ama Barrabás, né? Crucifica a Cristo, solta Barrabás. E é assim nos dias de hoje também. Então não se surpreenda se quando você prega a mensagem, você é rejeitada. Isso é o esperado, né? Depois pule aí para o capítulo 8 de Atos, verso 13. Diz assim: o próprio Simão creu e foi batizado. Começou a seguir Felipe por toda parte, admirando-se dos sinais e milagres que ele realizava. Depois chega em casa, anota esse capítulo 8 aí, lê o capítulo inteiro, você vai ver o desdobramento disso. Mas o ponto aqui que nós queremos destacar é o quê? Um relato de que Felipe andava e ia realizando milagres, confirmando aquilo que ele estava pregando, certo? Então você nota que existe uma intensidade desse dom, ou desses dons de cura e operação de milagres. Mas é interessante ver que conforme a igreja amadurece, a mensagem é pregada, a autenticação fica registrada, você vai vendo esfriamento, você vai vendo sinais de que nem sempre, mesmo entre os apóstolos e entre a igreja primitiva, se manteve esse ápice, né? Às vezes a gente pensa assim, eles iam na igreja no dia que eles se reuniam, no domingo, e era milagre de todo tipo. Nem sempre, né? Às vezes a pessoa pensa que era todo dia. Você vai perceber que não. Abra lá em Paulo aos Filipenses. Ele diz assim, capítulo 2, versos 26 e 27. Ele deseja muito vê-los e está angustiado porque vocês souberam que ele esteve doente. De fato, ficou enfermo e quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele e também de mim, para que eu não tivesse uma tristeza atrás da outra. Então você percebe que o apóstolo Paulo está falando aqui de um amigo fiel chamado Epafrodito, e ele está dizendo assim, olha, ele ficou doente e a doença foi quase mortal. Paulo não tinha o dom de curas? Por que Paulo não curou? Propósito. Você percebe que o propósito, conforme ele vai sendo cumprido, não é que não possa haver milagres, não é isso. Mas você percebe que o dom, na maneira como era, que as pessoas vinham até Pedro para passar pela sombra, e você percebe que isso daqui não existe mais aqui? Não existe. Senão Paulo poderia dizer assim, olha, faz o seguinte, eu vou mandar junto a minha capa, e se ele dormir com ela, ele vai ser curado. Não poderia? Não parece ser a mesma dinâmica? Abra lá em 1 de Paulo a Timóteo, capítulo 5, verso 23. Olha o que Paulo diz para Timóteo. Não beba apenas água, uma vez que você fica doente com frequência. Tome um pouco de vinho por causa do seu estômago. Então você percebe aqui novamente um problema do nível de doença. Para Timóteo. Você talvez mata 2 coelhos com uma cajadada só, né? Então você vê também que a bebida alcoólica não é proibida.
né? Mas, claro que aqui o contexto é muito mais medicinal do que qualquer outra coisa. Então você percebe que Paulo está escrevendo a carta ao seu amado Timóteo e as coisas não vão muito bem. Você percebe aqui que ele passa por dificuldades. Então o dom de operação de milagres de curas não está sendo exercido aqui, né? Ou está? Não está. Agora pule para a 2 de Timóteo, capítulo 4, verso 20. Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo super bem, saudável em Mileto. Não. Deixei Trófimo doente em Mileto. Ah, mas aqueles outros textos, Paulo ele não estava presente, então ele não conseguia exercer o dom de cura. Aqui ele diz que ele deixou o cidadão lá. Então, já o argumento iria por terra. O ponto é que deixa claro que está se esfriando essa necessidade e a maneira como o dom de curas e operação de milagres acontecia começou a mudar, entendeu? E qual o problema disso? Nenhum. Qual o problema disso? Nenhum. Isso é o que a Bíblia nos ensina. Então nós começamos a olhar esse tipo de situação agora com outros olhos, certo? Então vamos continuar aqui para entender o cumprimento, então. Uma vez que a razão de autenticação tinha um caráter transitório, ou seja, precisa sempre ficar lançando o fundamento? Não, você constrói uma casa, lança o fundamento e depois não precisa lançar o fundamento de novo. Então, hoje não existe mais a necessidade dessa transição ou dessa autenticação se perpetuar daquela forma. Por quê? Porque nós temos a autenticação perpetuada por meio da palavra. Então, por isso que hoje você não vai ver pessoas com esses dons. Você não vai ver. Então, é seguro nem esses dons, nem obras grandiosas. Por isso é seguro que falar que hoje Deus não tem mais esse dom. Mas é lógico que Deus cura e realiza milagres. Porém, muito mais com a ideia de uma resposta à oração. Abra aí sua Bíblia em Tiago, capítulo 5. Olha o que diz o verso 14. Alguém está doente? Chame os presbíteros da igreja para que venham e orem sobre ele, e o unjam com óleo em nome do Senhor. Essa oração de fé curará o enfermo, e o Senhor o restabelecerá. E se cometeu algum pecado, será perdoado. Aí ele vai falar, portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para serem curados. A oração de um justo tem poder e produz grandes resultados. Elias era humano como nós, e no entanto, quando orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante 3 anos e meio. Então ele orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra começou a produzir suas colheitas. O que parece que Tiago faz aqui, dando esse exemplo, é para mostrar como a oração sempre foi uma forma poderosa. E é interessante também de ver aqui, nesse equívoco a respeito do verso 14, que é quase que certo que esse óleo aqui, ele também tem um efeito terapêutico, da mesma forma que o vinho. Então não é a ideia que o óleo ungido é que cura. Não. Quem cura é a oração que Deus responde. É essa a ideia. Então, hoje, os dons de cura e operação de milagres não existem mais. Mas com isso, nós não estamos dizendo que Deus não faz mais milagres nem curas. Entenderam? Nós estamos sendo bíblicos e dizendo que hoje a Bíblia demonstra que isso acontece por meio de oração. E nós não cremos nisso? Cremos. Nós seguido aqui oramos juntos, pedindo cura, pedindo restauração. Qual é o problema nisso? É apenas uma questão de transitoriedade, certo? Tenham paciência um pouquinho, a gente finaliza, mas esse gráfico é muito interessante de vocês olharem, certo?
Então, esse gráfico ele vai mostrar o período da ocorrência de milagres. Você vai ver ali nesse gráfico a igreja primitiva sendo marcada nos anos. Você vai ver uma linha aí histórica e vai mostrar a ideia dos primeiros cristãos até as últimas gerações relatadas na Bíblia. Você vai ver que interessante. Mas antes disso, abra sua Bíblia em Hebreus 2, que é exatamente o final do período em que as cartas estão sendo escritas. Que ele está falando justamente, se você pegar um pouquinho mais no contexto, ele está falando aqui sobre uma transitoriedade, a necessidade da obediência, e como Deus operou e como ele opera agora. Olha só o que ele diz. O que nos faz pensar que escaparemos se negligenciarmos essa grande salvação, anunciada primeiramente pelo Senhor e depois transmitida a nós por aqueles que o ouviram falar? Então ele está dizendo o seguinte: olha, Deus falou com algumas pessoas, o nome disso é revelação especial, e nós temos conhecimento da revelação especial por meio do que essas pessoas nos falaram. Aí o verso 4 ele diz assim: e Deus confirmou a mensagem por meio de sinais, maravilhas e diversos milagres, e também por dons do Espírito Santo, conforme sua vontade. Percebe que o autor ele vai descrevendo uma transição do negócio acontecendo? Se você ler depois em casa, você vai ver que você vai conseguir ver melhor o contexto inteiro de Hebreus 2, mostrando uma transitoriedade. Deus falou por meio de sonhos, Deus falou por meio de revelações, agora ele fala por meio do Filho. Jesus é a expressão máxima da revelação de Deus. Sendo assim, nós temos todos os relatos disso, aonde? Nos relatos sobre Cristo, que foram escritos por aqueles que andaram com ele. Entenderam? É muito fácil de entender. Talvez não seja fácil de engolir. Mas olha que interessante esse gráfico. Espero que ele esteja aparecendo aí. Aparece ou não? Dá para ver? Então olha lá em cima, ó. Intensidade de alusões a milagres no Novo Testamento após a ascensão de Jesus. Ultra intensa. Olha lá, ó. Em que período? Anos 30 até o ano 50. Com uma oscilação. E você percebe que esses são os relatos de que textos? Atos. Atos 2, Atos 3, Atos 5, Atos 6, Atos 8. Percebeu? Percebeu conforme isso aqui vai acontecendo? Agora você pega no ano 40, você vê que ela de super intensa ela desceu. Depois você vai pegar no ano 50, tem mais um pico lá a respeito de alguns relatos lá falados em Atos 16, 19 e 1 Coríntios. Depois, a partir do ano 50, entre 50 e 60, despenca. Despenca dos relatos bíblicos. E essa cronologia é muito importante. Aí quando você vê ali na terceira coluna aí, média, você vai ver o final de Atos. Atos 28. E depois disso, do relato de Atos, despenca, vai para a baixa. A baixa é um evento que outro. E aí você vê nula. Nula quer dizer que não tem mais relatos. Vai ser nas epístolas. As epístolas aqui são todas as epístolas de Paulo. Você vai ver também a segunda de Pedro. Você vai ver a carta de Judas. Você vai ver a carta de Hebreus. E você vai ver o Apocalipse. Interessante, né? A carta de João também. E aí é nulo. Sabe o que é nulo? Não tem relato. E se você pegar desse ano 90, que é a conclusão, até os primeiros 4 séculos, aqueles que foram discípulos dos apóstolos, Policarpo, daí depois vem Tertuliano, não tem relato. Quando isso vai acontecer? Recentemente, quando teve um evento supostamente nos Estados Unidos, onde as pessoas começaram a falar em línguas. Só que não eram os idiomas que nós vimos, eram outras coisas, e aqui não vai dar tempo de falar, mas o ponto importante é, quem é a base para a nossa instrução segura? Sou eu? Não, não é o pastor Adriano, é a Bíblia. E olha a cronologia dos eventos.
Não, mas ninguém falou 2 ou 3 anos. O que nós estamos falando é que dos anos 30 ao anos 50 os eventos aconteceram, e aí a partir disso o que acontece? E aí a partir do ano 60? Tá ótimo, mas esses 30 anos foram quando? Em que época? Pronto, é isso que nós queremos chegar. Claro que 30 anos é bom, mas se você for pensar, quanto tempo vive uma pessoa? Naquela época, talvez 60, 70 anos, né? O índice era menor. Então, é metade da vida de uma pessoa. Mas na próxima, no filho dela, ele já não presenciou. Entenderam onde é o ponto? O ponto não é dizer que não aconteceram, longe de nós. O ponto é mostrar o caráter transitório. Entenderam? Ficou claro isso? Quando você chega aqui no ano 80 e você chega até a história da igreja cristã, tem muito relatado, você pode se debruçar e inclusive lhe incentivo, porque é uma das teologias mais importantes é saber a história da igreja. Você não vai ver. Então, o que eu quero deixar claro aqui, não é que nós aqui na igreja não cremos em milagres e curas, irmão. Não é isso. Mas nós sabemos, por meio da Bíblia, que os dons, da mesma forma que eram, operando milagres 30 anos seguidos, não acontecem mais. Entenderam? Eles tiveram um propósito específico. Ok? Ficou claro? Então vamos finalizar aqui. Entender aqui, isso nós já temos falado, que existiram dons temporários e dons permanentes é crucial. É crucial. Segundo o ensino bíblico, os dons sempre tiveram como objetivo a edificação do corpo. Novamente, se nós contrastássemos os dons das igrejas hoje em dia, é para edificação do corpo? O que você diria? Depende, pastor. Acho que alguns, talvez, alguns... Esses sobrenaturais, supostamente, só trazem confusão. Tem pessoas falando em línguas, que não são idiomas, mas não tem interpretação. Confusão. Tem pessoas que falam que são mais espirituais que as outras, porque elas têm esses dons e os outros não têm. Confusão. Parece edificação? Não. O Espírito nunca vai fazer uma coisa que traga confusão à sua própria palavra. E isso é importante lembrar. O filtro que nós temos, por mais sincero que você possa ser, por mais importante que tenha sido sua experiência, e eu acredito que existem várias. Existem experiências pessoais, existem coisas que você vai dizer, eu tenho certeza que veio de Deus. Não se trata disso. Isso não é base para ensino. Né? Experiências pessoais sua com Deus você vai ter, e eu espero que você tenha mesmo. O ponto é quando você torna uma experiência como doutrina, base, né? Então a pessoa ela vai para o retiro e ela fala que lá todo mundo vai ter que falar em línguas, mas não é outros idiomas, não era do Yazid, não era de inglês. É aquele tipo de coisa que não existe. Então o ponto que começa é que existe falta de entendimento bíblico. E aqui talvez seja a parte mais difícil. Por quê? Porque nossas experiências devem estar debaixo do ensino bíblico. Então eu acreditava que era assim. Quando eu aprendo por meio da Bíblia que não é, o que eu tenho que fazer? Me submeter à Bíblia. Mas eu entendo que isso não é fácil. Você imagina um líder de uma comunidade, um homem que é crente, mas que passou 20, 30 anos falando bobagem, achando que falava em outras línguas. Aí como é que ele volta atrás? Só Deus. Como diz John Piper, só Deus para fazer cachorros velhos aprenderem truques novos. O homem por si só não consegue. Certo, queridos? Alguma pergunta que não seja tão expositiva quanto a da Dona Luísa? Tá ótimo, Dona Luísa, é brincadeira. Não? Vamos ter uma palavra de oração, então? Olha lá, ó, cutuca a onça com vara curta. Uhum. Uhum. Então, é uma ótima pergunta. É que
Eu diria que o ponto mais discutível seria, não é nem se esse dom está em vigor ou não, mas o problema é como ele é praticado hoje. Em primeiro lugar, esse dom é idiomas. Lá na Torre de Babel era idiomas. Então lá houve a confusão de línguas, de idiomas. Mas como se pratica hoje, não são idiomas. Esse que é o problema. E também a maneira como se pratica hoje não tem a base bíblica que Paulo fala. Olha, se não tiver quem interprete, não fale. Né? Então a pessoa continua ainda fazendo isso. Então eu diria que o ponto pior, a confusão, é o que é a língua. A tradução da língua poderia ser idiomas. Que bases nós temos para isso? Atos 2 deixa muito claro. Né? E Paulo, o próprio Paulo aqui na carta aos Coríntios, no capítulo 14, ele explica, eu li com você semana passada, né? Idiomas de povos estrangeiros que viriam para julgar a nação de Israel. Certo? Vamos orar então? Antes que dê tempo de mais uma. Obrigado, Deus, por esse tempo juntos. Nós agradecemos pela tua bondade. Confiamos que o Senhor continua nos ajudando, curando, fazendo milagres. Dentre eles, nós cremos que o maior de todos é a conversão de um pecador. Naquele momento em que o Senhor transforma o coração, dá a fé, traz o arrependimento. Tudo isso é uma obra sobrenatural tua. Nos ajuda a valorizar essas pequenas obras que muitas vezes nós nem enxergamos, mas que são tão valiosas. Que o Senhor seja glorificado em tudo nas nossas vidas. Esse é o nosso desejo e oração. Amém, queridos.